O Zohar descreve em linhas gerais os termos da luta pelo poder entre Lilith e Deus. Citação. Que espécie de almas são essas tão violentamente despojadas e afastadas para longe? Há um mistério por trás disso. Trata-se de almas que ainda estão no seio. O Senhor, vendo que, se continuarem neste mundo, perderão seu doce sabor, seu aroma de pureza e, por assim dizer, prevendo que se tornarão azedas como o vinagre, colhe-as na infância, enquanto seu sabor ainda é doce, e permite que sejam arrebatadas por essa criada, isto é, por Lilith, a qual, no momento em que elas lhe são confiadas, carrega-as com maligna satisfação para outras regiões. Não pense que, se não tivessem sido removidas, poderiam ter feito algum bem no mundo, pois está escrito: se ela, a alma, não agradar ao mestre, isto é, ao homem em que está hospedada, ele fará com que ela, com o passar do tempo, se torne azeda. É essa alma, e não outra, que é arrebatada. Contudo, por outro lado, isso não significa que o Senhor tenha predeterminado essa alma a ficar sob o domínio da impureza, a partir do exato dia da sua criação. Absolutamente, pois na revolução da roda, quando a alma exalar um bom odor, ele permitirá que ela seja redimida. Isto é, o Senhor a redimirá de seu penoso cativeiro e a alcançará até as mais elevadas alturas, para permanecer ao seu lado. E não se deve pensar que, por ter sido um dia furtada pelo poder impuro, o Senhor a condenará perpetuamente a ingressar no corpo de piedosos gentis ou de bastardos estudiosos. Não, ele não terá o poder de vendê-la a uma nação estranha. Ela voltará ao corpo de um israelita e não de um estrangeiro. E quando for redimida do cativeiro da roda da impureza, ela não partirá para o exterior como fazem os criados, mas receberá sua coroa com a cabeça erguida. Tampouco se pensará que o lado da impureza colocou a alma na criança, pois o poder impuro apenas se apoderou, por assim dizer, da alma e se divertiu com ela até que ingressasse no corpo daquela criança. Mas o poder impuro visita ocasionalmente a criança e almeja possuir o seu corpo. Depois de algum tempo, o Senhor toma em suas próprias mãos a tutela desta alma, e o poder maligno obtém o domínio do corpo. Contudo, finalmente, corpo e alma tornam-se posse do Senhor, na ressurreição. Desse modo, essas almas infantis que de outra maneira azedariam e tornar-se-iam avinagradas, permanecem sob a custódia de Lilith durante uma única volta da roda, sendo em seguida redimidas por Deus. Contudo, pode-se perguntar de que modo afinal essas almas azedas e imperfeitas vêm ao mundo. A resposta remonta à época em que Caim matou Abel, em que Adão separou-se de sua mulher durante 130 anos, quando manteve relações com Lilith e gerou os flagelos da humanidade, ou até mesmo a uma época anterior a essa, quando se conta que, citação, Eva gerou Caim da imundície da serpente Samael, e por conseguinte dele descendem todas as gerações perversas, e do seu lado está a morada de espíritos e demônios. Portanto, todos os espíritos e demônios são metade da classe dos seres humanos abaixo e metade dos anjos acima. Assim também, aqueles que mais tarde nasceram de Adão eram metade da esfera inferior e metade da esfera superior. Depois que estes nasceram de Adão, a partir daqueles espíritos, ele gerou filhas com a beleza dos seres celestiais e também com a beleza dos seres mais inferiores, de modo que os filhos de Deus se extraviaram, seguindo-as. Um varão veio ao mundo da parte do espírito, partido de Caim, e eles o chamaram Tubal-Caim. Uma menina veio com ele e foi chamada Naamá, ou Lilith, a jovem. E dela vieram outros espíritos e demônios.
Estes pairam no espaço e contam coisas àqueles outros que estão embaixo. Esse Tubal-Caim fabricou armas de guerra, e essa Naamá uniu-se à sua própria facção maligna, e ela ainda existe, tendo sua morada entre as ondas do grande mar. Ela sai, diverte-se com os homens e deles concebe, através de seus lúbricos sonhos. Dessa luxúria, ela engravida e gera novas espécies no mundo. Os filhos que ela tem dos seres humanos mostram-se às mulheres humanas, que deles engravidam e geram espíritos, e todos eles dirigem-se à antiga Lilith que os cria. Ela anda pelo mundo e procura seus filhos, e quando vê criancinhas, gruda-se nelas a fim de matá-las e insinuar-se em seus espíritos. Há, contudo, 3 espíritos sagrados que voam diante dela, tiram-lhe esse espírito, colocam-no diante do Senhor, abençoado seja, e na sua presença ensinam. Assim protegem a criança, e ela não pode fazer-lhe mal. Mas se um homem não é santo e atrai sobre si um espírito da facção impura, ela vem e se diverte com essa criança, e se ela a mata, penetra em seu espírito e nunca o deixa. Você pode objetar. E as outras que ela matou, embora os 3 anjos a tivessem enfrentado e tivessem resgatado seus espíritos? Já que elas não estavam do lado da impureza, por que ela tinha o poder de matá-las? Isso acontece quando um homem não se santifica, e apesar de não ter a intenção de se contaminar, acaba se contaminando. Nesses casos, ela tem poder sobre o corpo, mas não sobre o espírito. Ocorre às vezes que Naamá sai a fim de ter relações com os homens, e um homem une-se a ela pela luxúria. De repente, ele acorda e abraça sua mulher, embora sua mente ainda esteja dominada pela luxúria de seu sonho. Neste caso, o filho assim gerado pertence à facção de Naamá, e quando Lilith sai, ela o vê e sabe o que aconteceu, e o cria como aos outros filhos de Naamá. E ele está frequentemente com ela, e ela não o mata. Este é o homem que recebe uma marca a cada lua nova, pois Lilith nunca os abandona, mas a cada lua nova ela sai e visita todos os que ela criou e com ele se diverte. A partir daí, esse homem recebe uma marca nessa época. Tais coisas foram reveladas ao rei Salomão pelo livro de Asmodai, e nele encontramos 1.405 formas de contaminação que podem afetar os homens. Ai daqueles que fecham os olhos e não observam nem tomam nenhum cuidado para se defenderem no mundo. O conselho e a cura estão diante deles, mas não fazem caso, pois não podem se salvar, a não ser pelo conselho da Torá, onde está escrito: santificai-vos e sede sagrados, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Os 3 espíritos sagrados que voam diante de Lilith não são outros senão os 3 anjos enviados por Deus para tentar trazer Lilith de volta, após ela ter fugido de Adão. No que diz respeito à individuação feminina, é importante notar que o poder de Lilith é idêntico no sentido do impasse às forças de Jeová. O confronto entre Lilith e os 3 anjos termina no eterno empate entre os poderes superior e inferior, entre o masculino e o feminino. É como se Lilith, enquanto lado escuro de Deus, ânima vingadora e chama da espada giratória, retivesse boa parte do poder da antiga deusa sobre o nascimento, a vida e a morte das crianças. Um confronto análogo entre as forças masculinas e femininas, superior e inferior, ocorre no seguinte conto. Citação. Certa vez o profeta Elias caminhava ao longo da estrada quando encontrou a perversa Lilith acompanhada por todo o seu bando. Onde vais, imunda criatura? Perguntou ele, tu e todo o seu bando imundo. Senhor, ela respondeu, estou a caminho da casa da senhora X, que espera uma criança. Vou mergulhá-la no sono da morte, pegar seu filho, sugar-lhe o sangue, secar-lhe a medula
irá lacerar-lhe a carne. Não, gritou o profeta. A maldição de Deus cairá sobre ti e serás detida e transformada numa pedra muda. Isso não, implorou a bruxa. Pelo amor de Deus, livra-me dessa maldição e irei embora. E eu te prometo, pelo nome de Jeová, Deus dos exércitos de Israel, desistir de meu intento contra essa mulher e sua criança. Além disso, todas as vezes que no futuro os homens recitarem meus nomes, ou eu os vir escritos, tanto eu como meu bando não teremos o poder de fazer mal ou ferir, e sejam esses os meus nomes: Lilith, Abtir, Abito, Amorfo, Codes, Iquipodo, Ailo, Prota, Abnukta, Strine, Cleptusa, Toloita Pritza. Nossa, nem acredito que eu consegui ler isso. Gaster assinala que cada um desses nomes de Lilith descreve um aspecto diferente da qualidade demoníaca feminina. Ver figura 24 e 33. Iquipodo e Ailo significam voo veloz e ventos de tempestade, e se referem às Hárpias da mitologia clássica. Strine é uma alteração de Strega, a Strix grega para a coruja das torres, de seus nomes para a bruxa raptora de crianças. Amorfo significa disforme e feia, enquanto Codes significa a alada, Abnukta noturna e Cleptusa significa a mulher que rouba crianças. De novo, vemos que Lilith não pode ser banida, nem mesmo por Deus, mas pode ser mantida à distância através de um pleno e consciente conhecimento e entendimento de sua sombria natureza feminina. Percebe-se que a consciência tanto dos nomes dos 3 anjos de Deus como dos muitos nomes de Lilith é necessária para proteger a mulher contra os poderes destrutivos de Lilith. Um antigo manuscrito babilônico sugere as seguintes salvaguardas contra Lilith. Coloque uma agulha perto de um pavio de um candeeiro, ou coloque uma medida de trigo no quarto da parturiente a ser protegida contra Lilith. Esses utensílios de costura e medida lembram a observação de Mary Louise von Franz de que, abre aspas, o mistério do parto está basicamente associado às ideias de fiação e tecelagem, bem como às complexas atividades femininas que consistem em reunir elementos naturais numa determinada ordem. Recontar os diversos nomes de Lilith, ou seja, vivenciá-la conscientemente em suas inúmeras formas, parece fazer parte do processo de dar à luz o eu feminino. Uma mulher grávida, às vésperas do parto, foi acometida por um intenso desejo sexual. Ela aproximou-se do marido, mas ele, com receio de machucar a criança, não teve relações com ela. A mulher sonhou que outra mulher extremamente linda, de porte bem maior que o natural, estava fazendo amor com ela de um modo tão sensual que ela foi violentamente sacudida por um intenso orgasmo. A mulher acordou e percebeu que as contrações do organismo tinham se transformado nas primeiras dores do parto. De modo análogo, uma colega me contou que quando começou a escrever sobre sua deusa, viu-se dominada por intenso desejo sexual e precisou-se deitar-se no soalho de seu escritório e masturbar-se antes de conseguir continuar a obra. Mais recentemente, ouvi histórias semelhantes de mulheres escritoras que não estão escrevendo nada a respeito da deusa, mas simplesmente escrevendo ou expressando-se.